Olá, chegamos à nossa 7ª semana de leitura da Bíblia, da série A Bíblia Toda, e hoje vamos falar do que acontece desde Deuteronômio capítulo 16 até Josué capítulo 9. Se você está se mantendo fiel aí, estamos chegando já num momento importante aí, porque 52 semanas, passamos de 10%, estamos caminhando aqui a 15% de leitura da Bíblia. Como você sabe, Deuteronômio, o quinto e último livro da Torá, é o livro em que existe a repetição das leis. O povo já está há 40 anos da saída do Egito, já está há quase 2 anos da saída de Cades Barneia, o último acampamento onde eles ficaram 38 anos parados, esperando aquela geração morrer, e estão já no modo de entrar na Terra Prometida. Moisés, então, repete várias leis para que fixe na cabeça das pessoas, daquela nova geração, o que ia acontecer. Então, nós vamos rever mais um pouquinho dessas leis hoje, que tem bastante assunto, de Deuteronômio 16, então nós vamos começar até o final do livro, que é no capítulo 34, quando Moisés morre. Agora, antes de tudo isso, ficaram 2 perguntas da semana passada. Lembra disso aí? Tem a resposta? A primeira pergunta é mais ou menos simples. Ela faz referência ao que nós lemos, obviamente, de Números até Deuteronômio 15. Quantas vezes Israel acampou no deserto? É interessante que o autor aqui, que é o próprio Moisés, ele descreve quantas jornadas aconteceram, o que nos dá uma dimensão até de como é que era essa logística de andar e parar, andar e parar. Nós sabemos que Deus disse que a coluna de fogo ia mover o povo à noite, a nuvem ia mover o povo de dia, o que significa que eles poderiam inclusive caminhar de noite, né? Aliás, uma prática até interessante se tiver muito deserto, a situação muito quente o dia, muito fria a noite. Então você caminhava à noite com a coluna de fogo guiando, caminhava de dia com uma nuvem. Pensando assim, imaginando que o caminho do mar, o caminho mais próximo entre Ramsés, de onde eles saem na terra de Gosen, e Israel, eram 2 semanas de jornada pelo caminho do mar, eles iriam demorar por volta de 2 anos, que aliás foi o que aconteceu, para chegar ali, descendo pelo Sinai com 1,5 milhão de pessoas. Só que, quando completam-se 2 anos e chegam até Cades Barneia, os espias são enviados e eles voltam com as más notícias. E aí então o povo desanima, o povo resolve voltar, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Nessa altura do campeonato, Deus fala para Moisés, olha, nenhum desses aí vai entrar na Terra Prometida. Ninguém tem a mentalidade, já estudamos isso, é bom repetir aqui. A mentalidade de escravo que não ficou no Egito, saiu junto com eles. O que acontece então? 38 anos parados, esperando aquele povo morrer. Quantas jornadas, quantos acampamentos eles tiveram então, desde que saem do Egito até a chegada em Jericó? E aqui, se você contar o que acontece em número 33, ele diz que de Ramsés, a cidade do Egito, até Pi-Hairote, que fica à margem no Mar Vermelho, foram 3 jornadas. Ou seja, o povo andou e parou 3 vezes. 3 vezes só. De Pi-Hairote até o Sinai, onde acontece a lei, os mandamentos, são mais 7 jornadas. De Sinai até Zin, que é onde está Cades Barneia, 21 jornadas. E então, olha só, somando aqui os números, né? Tirando o próprio Cades Barneia, são 30 acampamentos até chegar no 31º, que é Cades Barneia. E isso levou 2 anos. Então, é uma média de 3 semanas e meia em cada parada. Olha que interessante. 3 semanas e meia, menos de um mês, e já estava movendo e andando, claro, né? O tempo que eles ficavam andando. Depois disso, um acampamento em Cades Barneia, um acampamento no Monte Or, que é onde morreu Arão, no 5º mês do ano 40, então já estamos no ano 40 aqui, nessa altura do campeonato. E aí, então, mais 8 até a campina de Jericó, onde começam as batalhas. Somando tudo, 40 acampamentos. Então agora você não vai esquecer mais. Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. Quantos acampamentos, quantas jornadas eles fizeram? 40. Uma para cada ano. Se bem que não foi de ano em ano, né?
A segunda pergunta foi mais complicadinha. Nós vimos na semana passada que existiam regras, um jurídico, um poder, como é que é? Legislativo, executivo e judiciário. Então, essa regra de como funcionavam as leis, que está bem colocado aqui, ela estabelecia algum critério de como se julgam as pessoas. E dentre eles tinham as cidades-refúgio, ou lugares em que, se uma pessoa matasse o outro, um homicida, e fosse sem querer, por exemplo, fosse um homicídio culposo, que o nome parece estranho, mas homicídio culposo significa que ele não teve culpa, e o doloso é aquele que ele teve dolo, ou seja, ele teve a intenção. Então, quando ele matava sem querer, poderia levantar o vingador, né? Você mata uma pessoa e naquela época, então, o familiar ia vingar a morte do seu querido, do seu pai, mãe, irmão. Então, esse vingador ia atrás do assassino. E aí, então, ele poderia correr para uma cidade de refúgio e lá ele não poderia ser morto até que o julgamento próprio acontecesse. Se fosse doloso, ele ia ser condenado, mas se fosse culposo, ele seria inocentado. Então, haviam 6 cidades-refúgio estabelecidas pela lei para fazer isso, 3 de um lado do Jordão, 3 do outro. Moisés repete esse assunto aqui em Deuteronômio, que nós vamos ver. E a pergunta foi, qual homicida foi morto por um rei fora da cidade de refúgio? Um rei de Israel que matou uma pessoa que também era um homicida. E ele estava lá protegido, mas o rei foi ali, quando ele saiu fora, ele, matou. E na verdade essa resposta é mais interessante, mais profunda aí, eu fiquei perguntando para a turminha aqui, não sabiam, né? Chutaram. A resposta é, que rei foi esse? Foi o rei Salomão. Rei Salomão. Quando Davi está morrendo, ele chama Salomão e fala, filho, algumas orientações. Sabe aquele cara que me blasfemou, que me amaldiçoou, que falou mal de mim e que eu deixei ele viver quando voltei? O nome dele era Simei. Então, mata ele. O rei tinha falado que não ia acontecer nada, mas quando o rei morreu, falou, não deixa esse cara vivo não, porque ele amaldiçoou duramente. Sabe o Joabe, que era o chefe do exército de Davi, era o ministro das Forças Armadas de Davi? O Joabe, ele tinha matado o Abner, que era o chefe do exército de Saul. E Davi tinha deixado a coisa perdoada. Abner foi lá e apelou para o rei falou, você está seguro? Quando o Joabe soube, falou, seguro coisa nenhuma, esse cara vai morrer, e matou. E aí o Davi falou, o sangue dele não é sobre mim não, porque foi o Joabe. E ele fez isso várias vezes. Lembrando que Joabe era parente de Davi. Eu não vou falar porque lá na frente nós vamos chegar nesse ponto. Os irmãos filhos de Zeruia. E aí então o Davi falou, o Joabe merece a paga do que ele fez também. E teve mais uma morte, essa muito interessante, que não foi o Davi que orientou o seu filho, mas foi o próprio Salomão que falou, matar Adonias. Adonias era o seu irmão, e ele, quando Davi estava envelhecendo, ele quis ser rei. E aí então fez todo um esquema para ser rei, o próprio Joabe, e todo mundo estava cacifando o Adonias. E aí então, quando Natã, o profeta, soube disso, foi para Batseba, mãe de Salomão, e falou, lembra que o Davi prometeu que era o seu filho? Então, o outro está tomando lugar. Vai lá e fala com o rei enquanto ele está velhinho, enquanto ele tem chance. Então eles falaram, e Davi falou, não, é Salomão. Ele autorizou Salomão. É até interessante isso, não era o que eu ia falar hoje, mas Adonias estava fazendo a festa, todo mundo estava junto com ele, estava já recebendo e escolhendo quem seriam os seus auxiliares, o sacerdote principal, o chefe do exército, os ministros de estado, todos os banquetes, de repente eles começam a ouvir um barulhão, uma alegria, e ele pergunta, o que é isso aí? Ele falou, o rei ungiu Salomão, rei no lugar dele. E aí então, todo mundo fugiu, todos os amigos foram embora, parece que não é de hoje que isso acontece. E aí então, o Adonias pensou, estou morto, Salomão vai me matar, e ele foi lá e pegou nas pontas do altar. Essa expressão aí, ele foi lá e pediu clemência, porque diante do altar ele não poderia ser morto. Só que o Salomão falou, tudo bem, pode ficar aí, até que, é uma história comprida que não é do dia de hoje, a mãe Batseba, ele foi lá interceder para casar com a Ziclag, e aí então ele falou, não, tá querendo pegar o reino? E aí então ele morre.
Mas a resposta para vocês hoje aqui é a resposta de Simei. O Simei foi proibido de sair da cidade. Falou, ok, você não vai morrer? Não vai morrer. Não saia da cidade. Aí uns servos dele escaparam e foram para a terra dos filisteus, e o Simei ficou sabendo lá perto de Gate, e aí então ele foi atrás dos servos e avisaram o rei, Simei saiu. Aí ele voltou lá e falou, escuta meu amigo, eu não te falei para você não sair? Não, mas veja bem e tal, então agora você saiu, morreu. Simei foi essa pessoa que morreu, Joabe foi o homicida que morreu, Adonias foi o irmão que quis ser rei no lugar dele, que também morreu. Salomão começou o negócio matando todo mundo. Muito bem, foram as duas perguntas, né? Vamos então aqui para o texto de Deuteronômio. Deuteronômio. Como eu disse, é uma revisão, uma repetição das leis. E veja que interessante hoje, porque muitas leis que nós vamos ler hoje, ou que você vai ler essa semana, elas foram citadas na época de Jesus. Por outros, por próprio Jesus, é uma repetição daquilo que Jesus mesmo usa lá na frente. E você pode perguntar, mas tem um negócio meio estranho aqui, não é? Tem umas leis meio pesadas. Então, repito aqui, lembre-se do contexto. Leis que para nós hoje seriam extremamente rígidas, eram extremamente liberais, num lugar onde não havia lei, não havia regra, não havia estado jurídico de direito, um termo que é tão fácil de falar, mas que é tão difícil de conseguir. Estabilidade institucional. As pessoas dependiam de um rei, de um faraó, de um militar que fazia o que queria. Os homens tinham poder de vida sobre a sua mulher e seus filhos. Ninguém estava perguntando se eles matassem ou não matassem. Isso em todos os povos na região. Em Israel era diferente. Então, quando nós vamos ler aqui, o negócio será pesado, hein? Lembre-se que fora da lei era pior ainda. E Jesus explica isso magistralmente em Mateus 19, quando perguntaram, mas por que Moisés permitiu? E aqui está a permissão dele que nós vamos ler hoje em Deuteronômio. Aí Jesus respondeu, permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, mas no princípio não era assim. Portanto, cuidado quando você for julgar ou quando alguém chegar e falar, a Bíblia, essa lei, que absurdo. Porque a lei, ela é restrita ao seu tempo. A lei, ela envelhece. A lei não aperfeiçoa, não salva, não purifica. Isso até hoje. Não é na prisão que um preso vai se regenerar. Se a ideia do sistema penitenciário é que a pessoa fique reclusa num lugar, numa prisão, para pensar na vida e sair melhor, nós estamos falhando miseravelmente, porque a prisão é uma fábrica de ladrões. A lei não consegue aperfeiçoar. Então ela pune simplesmente, ela mata. Então Jesus veio restaurar a capacidade do homem de ser vivificado além, acima da lei. Vamos ver algumas aqui. Deuteronômio 16 fala das três leis principais, das três festas principais que ele está repisando aqui que eles tinham que fazer. Lembrando que o povo ia voltar para um lugar, ia começar numa nação, uma vida totalmente diferente que eles jamais tinham tido no Egito ou no deserto naqueles 40 anos. Então tinham que ter estabilidade, festas nacionais. Vocês vão se congregar, vocês vão se reunir todos na Páscoa, que é o Pêssar, celebrando a saída do Egito, a passagem do anjo que pulava por cima das casas com um umbral de sangue. Então Pêssar ia passar por cima. Do Pentecostes, Pentecostes é uma palavra, já falamos sobre isso, né, mas é uma palavra grega que fala 51, né, penta, de 5. 51 dias depois da Páscoa tinha o Shavuot, ou Pentecostes, a festa das semanas, onde eles estavam lá celebrando a questão da colheita e da semeadura. E a festa dos tabernáculos, que é o Sukkot, que eles habitavam em tendas durante alguns dias. Em Israel até hoje, você vai lá no Muro das Lamentações, fazem uma grande tenda e as pessoas ficam ali durante o dia. Por quê? Porque lembrar que eles moravam em tendas no deserto. Então Moisés está falando, vocês vão fazer essa festa, vocês vão chegar na terra, vocês vão construir casas, vocês vão morar em cidades e vão esquecer o que aconteceu aqui. Então estas festas são para lembrar que vocês não tinham comida, que vocês não tinham casa, que vocês não tinham liberdade. Bom, no capítulo 17, Deus prevê que o povo iria pedir um rei.
Acho esse texto muito, muito interessante. Alguém me perguntou aí, não sei se foi a Aline aqui, mas alguém me perguntou esses dias aí, pastor, explica esse negócio aqui. Como é que está escrito aqui que ia ter um rei? Porque quando nós vamos ler lá na frente em Samuel, quando eu pedi um rei, Samuel ficou chateado. E Deus falou, não, Samuel, eles não estão te rejeitando, estão me rejeitando. Deus criou um sistema onde não havia rei, onde o poder executivo era o próprio Deus. Não havia uma pessoa que estivesse ali fechando. Então aqui em Deuteronômio 17, ele fala, olha, vai chegar o momento em que esse povo vai pedir um rei. É muito, muito, eu vou ler isso aqui para vocês aqui, porque é muito interessante. E ele então estabelece algumas condições para que esse rei fosse escolhido. Já que vai acontecer, pelo menos isso. E ele fala 3 coisas. Este rei não pode conduzir vocês de volta para o Egito. Vocês não vão voltar para o Egito. Se o povo voltar para o Egito, vai ser perdição. Eles não podem confiar nos cavalos do Egito. Segunda coisa, esse rei não pode multiplicar o número de mulheres, de esposas, que era muito comum o rei ter um harém. A palavra harém vem dessa época aí, né? Da Arábia lá, de todos os povos da Mesopotâmia, do próprio Egito, muitas mulheres para o rei. Então aqui está falando assim, não vai ter muitas mulheres para que elas não corrompam, não desviem o seu coração. E terceira coisa, esse rei tem que ler a Bíblia, tem que ter a lei diante dele. Todo ano ele tem que ler aquele negócio, para não se esquecer que ele não manda sozinho, não. Ele manda debaixo da autoridade da lei. Ele está debaixo da Constituição. Veja que coisa super, super inovadora. Um país com um Deus monoteísta invisível, uma lei mais importante do que as pessoas e um sistema de compreensão, de cidadania, de tributação, de saúde pública, que não existia em lugar nenhum. Então Deus está falando aqui, ó, cuidado com isso. E se vocês repararem nessas 3 coisas que eu citei, as 3 aconteceram. Ou seja, quando os reis vieram, lá com Jeremias, o que o rei queria? Voltar para o Egito. E Jeremias falou, não faça isso, não faça isso. E ele, não, mas a força do Egito. Egito vai nos proteger da Babilônia. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Não confiem nos cavalos do Egito. Aconteceu e aconteceu o que Deus falou. Multiplicar mulheres, não precisa nem lembrar, o próprio Salomão aqui foi o rei que teve 1000 mulheres, né? 700 esposas, não, concubinas e 300 esposas. Não faço ideia, não é à toa que ele era rico mesmo, porque imagina só o gasto de shopping dessa mulherada toda aí, né? 1000. E não se afastar da lei, todos os reis se afastavam da lei. A história dos reis, quando vamos ler os livros dos reis, é justamente isso. Que, por exemplo, Josias se lembrou que tinha lei. E aí, então, vai lá buscar os livros, lê para de novo. Olha o que Deus mandou fazer, as festas. Não estamos cumprindo. O povo se afastou de Deus muitas vezes. O livro de Juízes é coalhado de ir e vir deste povo. Então, aqui no Deuteronômio 17 é muito interessante. Porque ele está falando força militar, luxúria e poder sem leis são o que transformam um bom rei num tirano. E isso é válido hoje. O presidente, o rei, ele não pode estar acima da lei. Ele não pode deixar o sexo invadir a sua mente e entortar a sua maneira de entender as coisas. E não pode se estribar no poder militar, na força de exército, para poder oprimir o povo. Um rei tem que estar afinado com Deus e com o seu povo. Deuteronômio 18 fala da herança dos levitas, as abominações proibidas, e uma coisa muito interessante no versículo 15, ele profetiza, até pensei em fazer uma pergunta aqui, mas já estraguei minha pergunta, né? Aqui ele profetiza que depois de Moisés apareceria um grande profeta, um maior do que Moisés. Então, ele está falando aqui de Jesus, né? É uma palavra profética em Deuteronômio 18 e 15 sobre isso. Deuteronômio 19 cita novamente as cidades de refúgio, fala que são 3 e vão crescendo de acordo com a necessidade e expansão do povo. Quero gastar um tempinho em Deuteronômios 20, porque ali fala das leis da guerra. Outra coisa que mostra como aquele povo era avançado em relação aos seus iguais, aos seus pares. Mais uma vez, olhando hoje, parece até normal, ou pior, mas olhando naquela época, lembre-se, quem tem força militar,
Quem tem força física faz o que quer. Quem vai impedir uma pessoa que tem a capacidade física, a força humana, militar, soldados, quem vai dizer não, não pode? A regra diz que não, quando a pessoa tem o poder da arma na mão. Então, tem que ter leis de guerra bem claras. Aqui ele fala a primeira coisa, se você tiver construído uma casa e não tiver consagrado a casa, não vai para a guerra, porque alguém vai consagrar a sua casa. Então, era isenção de ir para a guerra se tivesse proprietário de uma casa nova. Se a sua vinha foi plantada e ela não produziu ainda, não vai para a guerra, porque ela não se tornou frutífera, você tem que cuidar da sua vinha. Se você foi prometido em casamento, olha que interessante isso aqui, hein? Tá já noivo, como a gente diria hoje, mas é um noivo com muito mais força, né? Já está prometido em casamento, não vai para a guerra, para não deixar a tua futura mulher, tua futura esposa, sem marido. Olha que interessante. E aí vem o versículo 8, que é muito interessante. Se você for medroso ou covarde, não vai para a guerra, porque você vai abater o espírito das pessoas ali. Só a gente que acredita que tem que ir para a guerra. Então, medrosos ficavam em casa. Não sei se essa moda pegasse hoje, né? Ia ter um monte de gente alegando, eu não vou fazer por medo aqui. Não tenho medo de dizer que tenho medo. E fica em casa e não... A mesma coisa aconteceu lá depois com Gideão, né? Quando ele foi selecionar quem ia para a guerra ou quem não ia. E depois ele tem aqui regras sobre a paz, né? Ainda que tenha guerra, fala assim, ó, se você for guerrear contra alguém, mas aquele alguém lá se oferece e se renda, e a pessoa se rende, não vai ter guerra. Preserva as vidas, preserva o lugar. Se for uma cidade de Canaã, mata todo mundo, porque ele não queria que o povo fosse contaminado. Se for de fora, aí você poupa as cidades e as pessoas. Uma coisa muito interessante que está aqui no capítulo, eu estou em Deuteronômio 20, né? No versículo 16, ele fala assim, ó, quando você fizer uma guerra e for sitiar a cidade, você não pode cortar as árvores indiscriminadamente, porque as árvores, elas protegem. Lei ambiental aqui. Então ele diz, se a árvore der fruto, se ela for alimentícia, você não pode cortar, porque vai viver dela depois. Agora, se não for, você pode cortar para fazer o cerco, para montar as barricadas, para desmatar a região, né? Então, há uma lei de proteção ambiental aqui em Deuteronômio. Veja que avançada era essa regra aqui. E esse é o capítulo 20. Capítulo 21, não vou gastar muito tempo aqui, você lê depois com calma, ele fala sobre a expiação do pecado. Quando alguém morria e você não sabia quem era o autor, quem tinha matado aquela pessoa, como fazer a expiação do morto. Ele fala aqui sobre a mulher prisioneira. Interessante, ó, veja só, já pega aqui um lado. Mulher prisioneira. Se a guerra fosse feita e uma mulher fosse feita prisioneira, se deveria matar. Mas se você se afeiçoa a ela, se ela é muito bonita, aí até fala assim, se for bonita, né? Interessante aqui. E tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a quiseres tomar por mulher, então se traz para sua casa, rapa a cabeça, corta as unhas, tira a roupa do cativeiro e fica na tua casa. Ela vai chorar o pai, a mãe, né, todo mundo que morreu durante um mês, e depois ela pode ser sua esposa. Então você poderia casar com uma mulher de um povo conquistado, se você gostasse muito dela. Será que se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Então era uma questão de misericórdia e humanidade, que a gente pode olhar de outro lado hoje aqui, mas está falando assim, preserve, porque naquela época escravo era escravo. Interessante, direito do primogênito. Se você tiver mais de uma mulher, coisa também que hoje não acontece, e você gostar de uma ou não gostar da outra, e o primogênito for da outra, o primogênito leva. Você não vai dar para o filho da sua queridinha a herança. A herança é de quem nasceu primeiro. Por exemplo, Jacó amava a Raquel e não amava a Lia. Então, como eu disse, era a razão pela qual ele era analfabeto, que amava a Raquel e não Lia. Mas Rubem era o primogênito. José era o queridinho, Rubem era o primogênito. Por quê? Porque não pode passar, não pode misturar aqui. Ele continua aqui falando dos filhos obedientes. Ó, aqui, tem uns filhos aqui me ouvindo aqui enquanto eu estou gravando. Veja como vocês nasceram
na época certa. Porque aqui está dizendo, no capítulo 21, a partir do versículo 18, que se o filho for desobediente, tiver um filho rebelde, que não obedece à voz do pai, à voz da mãe, e mesmo que você castigue ele não dá ouvido, então o pai e a mãe pegam ele, levam para os anciãos da cidade, e dirão aos anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então você vai perceber aqui que não é uma criança, né? Mas é um filho que está debaixo dos pais, comendo, bebendo e não está respeitando. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Então você que está brigando com seus pais, dê-se por feliz que não tem os anciãos aí, e que você não acabe apedrejado, porque essa era a regra em Israel. Eu imagino que os filhinhos eram mais obedientes lá do que aqui hoje, hein? Tem mais a continuação do capítulo, ele fala sobre os cadáveres que são tirados do patíbulo, o lugar onde eles eram mortos. E esse texto é um texto interessante, porque... estou estragando outra pergunta aqui, hoje eu não estou fazendo pergunta, hein? Aqui está escrito que o cadáver... Eu vou ler aqui, ó. Quando também em algum houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminas a tua terra que o Senhor Deus te deu e te dá em herança. Aqui está dizendo, então, que quem morre pendurado no madeiro é maldito. Aliás, vou fazer essa pergunta, né? Que versículo do Novo Testamento refere-se a esse texto aqui, explicando essa situação? Procura aí, né? Essa é fácil, eu já dei quase metade da explicação aqui. Que versículo do Novo Testamento faz referência a esta maldição do madeiro aqui? Vamos lá? Esse foi Deuteronômio 21. 22 fala sobre coisas como devolver o que você achou perdido. Se você perdeu um animal, se perdeu uma roupa, o outro que achou tem que devolver. Olha só a regra aqui, né? Estaria muito errado hoje nas cidades grandes, né? A pessoa descobriu, pegou, né? Acha a carteira no chão, pega. E em alguns lugares do mundo, como por exemplo no Japão a regra é, se alguma coisa foi perdida, deixa aonde foi perdido. Então se uma pessoa deixa cair uma carteira no chão, o outro vê, ninguém pega. Ninguém pega. Por quê? Porque quando a pessoa descobrir e lembrar que ele perdeu a carteira, ele volta. E o melhor lugar para ele achar é o lugar onde ele perdeu. Então ninguém mexe para que a pessoa volte e recupere. Ou seja, aqui no Brasil ia ser difícil essa regra, né? Então, aqui está falando na Bíblia aqui que o seu próximo perdeu alguma coisa, você sem falta vai levantar e entregar. Você não vai esconder. Fala acerca das roupas do homem e da mulher, eu queria aqui fazer um parênteses, vou me arriscar aqui, viu? Eu sei que nós, como Bíblia JFA, não temos nenhuma orientação específica, claro, dentro do cristianismo, né? Sobre as denominações, a usos e costumes, a coisas diferentes. Cada um pensa e entende a Bíblia e nós estamos aqui por isso com mais de 15 traduções só de português, para você entender exatamente como está escrito ou não, para seguir aquilo que a sua consciência manda diante de Deus. Mas é importante levantar essas coisas aqui. Porque esse texto aqui de Deuteronômio muitas vezes é usado para falar sobre a maneira como nós nos vestimos, a vestimenta. E a vestimenta, ela tem a ver com pudor, ou seja, você tem que ter uma roupa que cubra o seu corpo, que foi aquilo que Deus falou para Adão e Eva lá no deserto. Então, para você não ficar, como dizem no português antigo, expondo as suas vergonhas, né? Então, uma roupa que seja decente e uma roupa que cumpra a sua função. Agora, esta roupa, ela muda de tempos em tempos. Hoje, por exemplo, é uma questão de respeito, é uma questão de valorização das coisas de Deus. O líder, por exemplo, se vista de uma maneira mais regrada que todos. Até bem pouco tempo, em muitos lugares, terno e gravata. Todo pastor, terno e gravata. Algumas pessoas pensam que se você não usar terno e gravata, Deus não vai te ouvir a tua oração. Jesus não usava terno e gravata, mas tinha que ter reverência. Então, como a sua roupa faz com reverência? Aqui ele diz que não haverá traje de homem na mulher e não vestirá o homem veste de mulher. Qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Há um princípio aqui, que você não deve se misturar. Hoje tem uma moda unissex, né? Meio complicada, mas
Isso não quer dizer que uma mulher não pode usar uma roupa, uma camisa, ou até um terninho, ou coisa assim, de homem. Porque esta lei está num contexto. E quando você vai lendo aqui esse texto, tem várias coisas desse contexto aqui. Vamos ler algumas aqui, olha. Ele fala que tem que devolver o que se achou, que o homem não pode vestir roupa de mulher, mas também fala que você não pode dormir numa manta que não tenha franja nas 4 bordas. Bom, então se você vai seguir a rigidez da roupa, vai seguir também a rigidez da franja, está no mesmo texto aqui. E que raio de coisa é essa aqui? Então quando você fazia o seu cobertor, a sua manta, para ele não desfiar, você cria aquelas franjas. Então é uma questão até de preservação. E aqui fala, os 4 lados tem que ter franja, né? Hoje a gente não faz isso, mas está aqui na lei. Ele está falando que se uma mulher se casasse e o marido alegasse que ela não era virgem, se ela tinha que mostrar o lençol da virgindade, ou seja, o sangue de quando ela perdesse a virgindade. Olha só a questão. A família ia fazer isso. E se não fizesse, se o marido tivesse falado errado, pagava uma multa de 100 ciclos. 100 ciclos se ele tivesse errado. Mas se a mulher realmente não fosse mais virgem, ela seria apedrejada. Ou seja, veja só como o negócio funcionava lá, esse desnível entre homem e mulher. Aqui está dizendo no versículo 21 que se uma mulher fosse violentada na cidade e não gritasse, ela morria junto. Por quê? Porque se ela não gritou é porque ela deixou. Difícil. Agora, se for no campo, tudo bem. Aí ela não vai morrer não, porque quem vai ouvir no campo? Então, é uma questão de preservar a própria imagem da família, que é um negócio muito importante. A honra da família, que para nós hoje não tem nenhum sentido. Deuteronômio 23 fala que aquele fosse castrado, ou tivesse quebrado, ou seja, tivesse mutilado, não podia entrar na congregação, no templo, na tenda. Por quê? Porque não era puro o suficiente. Um bastardo, um filho ilegítimo, não poderia entrar. Hoje, os que estão quebrados, os que estão mutilados, os bastardos, os indignos, os mendigos, os coxos, os mancos, são os convidados para a boda. Então a igreja é justamente o contrário disso. E Jesus veio para dizer, olha, isto não aperfeiçoa. Então, vamos entender sempre esse contexto aqui, né? Ele fala também aqui no Deuteronômio 23 que os amonitas e moabitas não poderiam entrar no templo, porque eles eram inimigos do povo. Mas os edomitas, que são descendentes de Edom, que é Saul, e os egípcios poderiam. Por quê? Porque você foi estrangeiro no Egito. Porque Jacó e Edom, Saul, fizeram as pazes. Então tem todas umas regrinhas assim. Uma que eu acho muito interessante, que também, olha, demorou milênios para esse negócio virar uma regra para todo mundo. Aqui está dizendo, quando o soldado fosse para a guerra, além da arma, ele tinha que levar consigo uma pá. Sabe para quê? Para cobrir o que sair de ti. Isso é uma maneira meio indireta de dizer, se você está na guerra e está lá, você fica no campo, né, na trincheira, a céu aberto, banheiro zero. Então, se você fez suas necessidades, com a pazinha você vai lá e cobre. Isso é vigilância sanitária. Você sabia que há muitas guerras, desde até Napoleão, Napoleão então é mais para frente, mas a Guerra da Independência Americana, a maioria das mortes, na maioria das batalhas, a maior parte das mortes, na maioria das batalhas, não era a morte da guerra em si, mas das condições sanitárias que matavam as pessoas. Porque elas tinham crises de disenteria, crises de peste, contaminação de gripe. Por quê? Porque era um ambiente insalubre. Então, as fezes expostas transmitiam doença. E aqui Deus falou, leva uma pazinha e cobre ali. Israel, nessa questão sanitária, ele está na frente de muitos e muitos povos até hoje. E que mais que eu posso lembrar aqui? Ele fala aqui que não poderia ter uma profissão de prostituição. Prostitutas não eram permitidas em Israel, veja só. Dizem que é a mais antiga profissão do mundo, né? Aqui não. E também que um judeu não podia emprestar juros para outro judeu. Ele podia emprestar para quem não fosse judeu. O que criou uma situação muito interessante. Os primeiros bancos todos eram judeus, porque os judeus podiam emprestar para os cristãos, mas os cristãos não podiam emprestar entre si mesmos também. Então, judeu virou banqueiro. Vem daí essa história, né?
usura. É interessante aqui, no versículo 22, ele fala que se você estiver colhendo, vamos ver aqui, eu estou no 24. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu vaso. Está dizendo o seguinte, na época da colheita, o que você estiver colhendo, quiser comer, pode comer à vontade, o quanto você aguentar, só não pode levar para fora. Meu irmão, ele morou em Israel há alguns anos, ele foi morar num kibbutz. E quando tem o kibbutz, é uma fazenda comunitária, todo mundo ali era a colheita. Tinha, na época dele eram peras, várias frutas, várias coisas, vinhas. Israel é famoso até hoje como o maior exportador de frutas para a Europa. Vem de Israel, vem da produção dos kibbutz. O deserto que virou jardim. Então, o pessoal falou isso para eles lá. Falou, olha, quando vocês forem colher aí as peras, vocês podem comer quanto vocês quiserem. Não é proibido. Pega o que você quiser e só não pode levar para casa. Está seguindo a lei aqui. E aí a turma comia pera, comeu tanto que deu uma dor de barriga geral de tanto comer pera no pé. Isso foi no primeiro dia da colheita. O resto da colheita ninguém aguentava nem olhar para a pera. Então, judeu é esperto, né? Você dá uma travada na pessoa no primeiro dia e ele vai comer um dia e depois a colheita inteira sem comer mais, que vai dar muito menos peras perdidas do que se tivesse todo dia comendo um pouquinho. Então vem aqui essa lei de Deuteronômio. Muito bem, isso aqui é o capítulo 23. Capítulo 24, também é interessantíssimo, porque esse é o que tem referência lá em Mateus 19, é acerca da carta de repúdio. Os fariseus chegaram para Jesus, escuta, como é que é essa história que Moisés deu carta de repúdio? Como é que é hoje? Como é que é o casamento? Esse é um dos textos mais pesados de Jesus com a regra em Deuteronômio 19, porque falou, mas como é que é a questão do divórcio? Falou, olha, no princípio não teve divórcio. Não, mas Moisés permitiu. Moisés permitiu pela dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e sua mulher, serão dois uma só carne. Ou seja, existe um casamento monogâmico. Um homem, uma mulher. E não tem separação, até que a morte separe. O que Deus uniu, não separe o homem. E os próprios discípulos falaram, moxa, mas é assim? Porque Jesus falou, é o seguinte, se separar, ninguém casa com o que separou. Nem o que se separou, nem com o que foi separada, porque é adultério. Mas então, se é assim, é melhor não casar. Aí ele disse, ó, tem gente que nasceu castrado, que é um eunuco. Nasceu fisicamente, não tem condições. Tem outros que foram castrados ao longo da vida, como era o caso dos homens que trabalhavam nos haréns lá. Eles eram eunucos do rei, eles eram castrados para não poder ter filho. Daniel, muito provavelmente, era um eunuco de Nabucodonosor, ele não tinha família. Morava com o rei. E aqueles que se fazem eunucos pelo amor de Deus, pelo amor do reino. Se você aguenta, você leva. Se você não aguenta, faça como você quiser. Então Jesus dá uma palavra bem forte lá e está baseada aqui nesse texto de Deuteronômio 24, acerca das regras da lei do divórcio. Outro texto, outra passagem famosa aqui, que também está nesse texto de Deuteronômio 24, é sobre como tratar com os pobres e as viúvas nas colheitas. Ele volta ao ponto das colheitas. Não perverterás o direito do estrangeiro, do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra que você foi servo no Egito. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, um pedaço daquilo que você colheu do trigo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Esse texto foi aquilo que aconteceu com Ruth, que Boaz falou, ó, deixa o pessoal colher aí. E ele falou, ó, solta mais para que ela pegue mais, porque ela como viúva estava lá colhendo o resto que sobrava da colheita. Regra para com o pobre, com o necessitado, com o estrangeiro, com a viúva. Mais, capítulo 25, fala dos açoites, né? E um texto famosíssimo aqui também, Deuteronômio 25, 4, não atarás a boca do boi que debulha. Você está dizendo, quando o boi estiver fazendo a colheita, você não vai prender a boca dele para que ele não coma. O boi que está fazendo a colheita é digno daquilo que ele está colhendo. E esse texto também é usado no Novo Testamento. Em que contexto? Segunda parte da pergunta. Onde aqui no Novo Testamento esta passagem é utilizada? E com que, em que condição? Não atarás a boca ao boi quando trilhar.
Não atrasa a boca ao boi que debulha. Continua aqui um outro texto que foi lembrado por Jesus, mas pelos saduceus. Aqui em Deuteronômio 25 fala sobre a obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Se o irmão não teve filhos e morreu, o irmão mais novo ou o irmão dele, que está vivo, toma aquela mulher para gerar filhos, semente, descendência ao seu irmão. E se ele não fizer isso, ela vai diante de todos e fala, olha, ele não está cumprindo com a sua obrigação de irmão, aí ele tem que descalçar o sapato, tirar o sapato e falar, eu não vou assumir essa mulher, aí ela é livre. Exatamente o que aconteceu com Ruth. Boaz, ele foi lá como remidor, ele não era o primeiro da linha, e aí então ele perguntou ao primeirão lá, escuta, você vai querer casar com ela? E por que eles não queriam? Porque eles sabiam que aquela semente, aquele filho, não seria para ele, seria para o seu irmão. É como se fosse filho do irmão. Então ele estaria perdendo financeiramente com essa história. Então o remidor lá falou, não, eu não quero. Aí tira o seu sapato, ó, todo mundo está vendo aqui na porta da cidade, o descalçado, a regra do descalçado. E aí então Boaz tomou Ruth como sua esposa. E daí nasceu, 3 gerações depois, Davi, herança de Davi e, portanto, de Jesus. Ruth, uma estrangeira moabita, entrou na linhagem por essa razão aqui, nessa situação. Veja que essa lei aqui é interessante. Também fala aqui sobre a passagem dos saduceus com Jesus, que eles perguntaram, escuta, os saduceus não acreditavam em ressurreição, para eles mortos não ressuscitavam. Falou, como é que é possível então uma pessoa morre, não teve filhos? Aí o irmão dele vai lá e casa com a mulher para levantar filhos. Morre sem filho também. Aí o outro irmão, e assim 7 vezes. Tem 7 irmãos, todos morrem e nenhum tem filhos com aquela mulher. E aí vão para o céu. Chega no céu, de quem aquela mulher é a mulher? Porque dormiu com 7. Aí Jesus falou, vocês não erram por não conhecer as escrituras. No céu não se casa nem se dá em casamento. Então ele está seguindo essa regra aqui do Deuteronômio 25, que Jesus vai lá e corta ela pela raiz. Continuando, essa lição é cumprida. Deuteronômio 26 fala das primícias e do dízimo. Não vou nem entrar no assunto que é muito conhecido aqui, né? Tinha que dar as primícias da sua colheita para Deus e pagar os dízimos, 10% do que você estava recebendo. Deuteronômio 27 fala de leis e maldições que deveriam ser escritas, a lei ia ser escrita e as maldições apregoadas no Monte Ebal. Mais para frente vamos ver que isso aconteceu, assim como as bênçãos iam ser colocadas no Monte Gerizim, no Deuteronômio 28. Então, Monte Ebal, todas as maldições iam ser faladas, e no 28, no Gerizim, as bênçãos. Deuteronômio 29 lembra ao povo de que eles estavam ali por misericórdia, que Deus teve misericórdia, fez um novo pacto com eles, fez um novo concerto, e que aquela geração era a geração dos pais que tinham morrido no deserto, e que durante 40 anos não tinha se perdido uma roupa, não tinha se esgarçado um sapato. Ou seja, o Deus preservou as coisas, mas as pessoas morreram. Então aqui ele escreve esse grande texto aqui, que diz, 40 anos vocês andaram pelo deserto, não se envelheceram sobre vós vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Veja, 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Ou seja, Deus falou, vocês vão morrer aqui, mas não vai passar necessidade. Então ele garantiu que aquele povo ia ter o que comer, o que vestir, maná do céu, água da rocha e roupa que não se perdia. 40 anos. Deuteronômio 30 fala da misericórdia de Deus para quando houver arrependimento. Então, apesar dessa justiça da regra, da lei, essa dureza, quando você mostra a misericórdia, Deus perdoa. Deuteronômio 31, Moisés nomeia Josué seu sucessor. Fala que a lei tem que ser lida a cada 7 anos. E fala uma coisa muito interessante aqui no versículo 22. Faça uma música para que o povo guarde essa história. Um cântico para você memorizar tudo isso. Até hoje isso é muito importante quando você pode cantar a lei, né? 31. 32 é o cântico de Moisés, que fala sobre a rocha. Eu ia falar sobre esse assunto, mas vou deixar para outro momento aqui. E Moisés então sobe ao Monte Nebo e abençoa no 33 todas as tribos, e no 34 Deus o toma para si. Moisés nunca mais foi visto, e como fala em 34:10, nunca mais um profeta como ele aconteceu. Esse é o finalzinho do livro de Deuteronômio,
aqui é o final da lei. Para completar a semana, nós vamos falar sobre os 9 primeiros capítulos de Josué. Josué tem muita história aqui também, eu vou ter que me esforçar, né? Porque tem muito conteúdo aqui, mas como é muito conhecido também, fica mais fácil. No capítulo 1, Deus fala para Josué, e olha só, ele fala 3 vezes, esse é um estudo que eu já fiz, esforça-te e tem bom ânimo. Em cada situação que Deus fala para Josué, olha, Moisés morreu, agora é com você, eu estou com você, eu garanto. Agora, qual que é o seu papel? Qual que é a sua parte? Esforça-te e tem bom ânimo. E eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui. Tá lendo essa leitura, provavelmente agora no começo do ano, não sei em que momento da vida você começou essa Bíblia toda, mas se você começou no começo do ano, está aqui acompanhando também por aquilo que vem pela frente. Deus vai fazer o papel dele. Qual é o seu papel? Fazer força, esforça-te. Então, sua camisa, acorda cedo, não desiste. Não faça as coisas porque elas têm um resultado previsível. Faça as coisas porque elas devem ser feitas. E tem de bom ânimo, ou seja, não reclama, não murmura, não se lamenta, não se sinta o último, o desgraçado, o azarado. Deus falou para Josué 3 vezes, esforça-te e tem bom ânimo, porque vai ter tempos em que você vai ter que fazer força e vai ter tempo que você vai ter vontade de desanimar. E nessa hora, segura a onda, porque vai dar certo. Deus está do seu lado. Ele também fala aqui em Josué 1 sobre o momento em que eles vão para a guerra, a tribo de Rubem, Gad e metade de Manassés, que já tinham tido a posse da terra da além do Jordão, eles deixam mulher e filhos lá e eles vêm para acompanhar o povo na guerra de conquista. Isso nós vamos ver mais para frente aqui. Levanta o ânimo de todos e dá força a Josué. No capítulo 2, ele manda os espias a Jericó, aí vem a história de Raabe, a meretriz, que também entra na genealogia de Jesus. Ou seja, mais uma mulher estrangeira que entra porque foi fiel e porque ela sabia, ainda sendo cananita, de que Israel quer ganhar, e ela pede então aos espias que a casa dela fosse preservada, ela bota um fio de escarlate no muro, todo o muro cai, menos a casa dela, e Raabe passa a viver com o povo de Israel e entra na geração de Jesus. Josué 3, passagem pelo Jordão, eles saíram de Sitim, onde eles estavam, e chegaram até Gilgal. Atravessa o Jordão, o rio abriu, assim como aconteceu com Moisés no Mar Vermelho, acontece com Josué no Jordão, só que agora tem a arca que fica no meio ali, e as águas de um lado e do outro, o povo todo passa, eles tiram 12 pedras para fazer um altar fora, constroem um altar dentro e vão para Gilgal. Até o nome do lugar ali, né, esse aí, que é Pedras Revoltas, né? E lembrando que eles estavam numa depressão, né? O Vale do Jordão é mais de 200 metros abaixo do nível do mar, e eles vão subindo na direção de Jericó. Então, começa aqui a guerra, né? O momento de conquista. Então, Josué 4, as pedras são tiradas, os 40.000 homens de Rubem, Gad e Manassés entram, e Josué é engrandecido. Aqui é interessante, porque a palavra do povo para Josué é a seguinte, olha, o que você falar, nós vamos fazer. Eles fazem uma aliança com Josué. E esse povo novo, que acredita no seu líder, é diferente do próprio Josué, que foi o único, junto com Caleb, que acreditou no líder dele, Moisés, quando todo mundo falou, vamos voltar para trás. Então, uma nova mentalidade, uma nova condição. E aquele povo que era tido como gafanhoto aos olhos dos homens, os espias que voltam de Jericó falam, nós vamos ganhar essa guerra, porque nós somos os gigantes, eles são as formigas. Uma mentalidade diferente. Uma mentalidade de vitória. Uma geração depois, tudo tinha mudado. Espero que na sua vida isso também aconteça, né? Indo para o final aqui, no capítulo 5, todos são circuncidados, porque aquela geração que nasceu no deserto, todo mundo saiu do Egito, foi circuncidado. Aquela geração no deserto não. Aqui são feitas as facas de pedra, circuncisão é cortar o prepúcio, uma cirurgia, então feita com faca de pedra, e eles ficaram ali sofrendo, todos foram circuncidados, os mais velhos e os mais novos, e aí então depois que o tempo de recuperação acontece, aí aparece um anjo para Gabriel, né, para Josué, e o Josué tem o seu lugar santo, então ele fala aqui, ó, tira o seu sapato, porque essa terra é santa. Aquilo que Deus falou
com Moisés, ali pertinho, no deserto de Midian, agora está falando com Josué. Descalça, você está em terra santa. Vão para a guerra em Josué 6, os muros de Jericó, eles são destruídos. Há uma maldição, e eu vou pedir aqui, eu vou fazer 3 perguntas dessa vez, depois tem que guardar aqui. Aqui tem uma maldição em Josué 6 sobre quem fosse reconstruir Jericó. Ele fala, nunca mais se levante uma cidade. Se for hoje em Israel, Jericó é uma grande cidade, hoje uma cidade palestina, inclusive, está na zona da autoridade palestina, mas é uma cidade grande. Como é que foi reconstruída? Essa maldição aconteceu. Onde? Onde na Bíblia? E qual foi essa maldição que se cumpriu para quem reconstruiu Jericó? Muito bem, Josué 7 é a história de Acã. Depois da grande vitória em Jericó, eles têm uma derrota em Ai, uma cidade pequenininha, e descobre que Acã tinha guardado riquezas e tinha escondido, ele é apedrejado, e o povo tem a vitória sobre Ai no capítulo 8, e aí vem o Monte Ebal, a lei é lida e as maldições ali são determinadas. E em Josué 9, nós vamos continuar essa história na semana que vem, em Josué 9, um povo de uma cidade maior do que Ai, eles enganam Josué, dizendo que eles são um povo distante, que vieram ali para adorar aquele povo maravilhoso, e Josué acredita, porque eles estavam com as roupas todas velhas, o cantil seco, o pão embolorado, ele fala, esse pessoal viajou de longe. Mas na verdade eles eram dali. 3 dias depois, ele descobre que eles eram gibeonitas, de Gibeão, e que eles tinham entendido que Israel ia ganhar e foram lá fazer as pazes. Vamos ver como acaba essa história na semana que vem, porque isso já é Josué capítulo 10. Nos vemos lá.